Fala, meus queridos, nós vamos falar agora sobre armaduras para o concreto armado, concreto protendido, né? Especial, aqui nós vamos falar da armadura ativa e passiva, diferenciá-las e falar para vocês alguns exemplos dessas armaduras, tá? Vocês vão ver que tem tipos de armadura ativa, tipos de armadura passiva e, claro, vamos resolver questões como sempre fazemos em nossas aulas. Bom, começando sobre a armadura passiva, você já sabe que ela é uma armadura que não é utilizada para produzir forças de proteção, por isso não é previamente alongada. Agora, ela se divide em barras e fios. Muita atenção, tem novidade normativa nesse sentido. A NBR 7480, que cuida dessas normas, ela traz para a gente, como sempre, a divisão entre barras e fios, onde barras pensa em algo maior, barra, e o fio, pensa no fio de eletricidade, nossos fios ali, né, condutores. Então, são mais estreitos, são mais restritos. O fio tem um limite superior, que é de 10 milímetros de diâmetro, né? Então temos os fios ali utilizados no concreto com até 1 centímetro de diâmetro nominal. E as barras, elas começam a partir de 6,3 milímetros. Então, o fio tem um teto superior, a barra tem um limite inferior. Essa é uma primeira diferença para vocês aí. As barras, elas são obtidas por laminação a quente. Então, nós vamos ver como que funciona basicamente esse processo, mas é diferente dos fios, que são obtidos por trefilação ou laminação a frio. Esse processo aqui, ele introduz um pouco mais de tensão, introduz no material uma certa tensão e ele, em consequência disso, ganha alguma resistência. Nós vamos ver que, por exemplo, no concreto armado, o CA60, que é um aço com o limite de escoamento, né, de 600 MPa, ou 60 kgf por milímetro quadrado, salvo engano, nós temos um pouco mais de resistência, temos uma desvantagem que é a deformação, o escoamento, né? Eles são um pouco mais rígidos, são utilizados aqui para estribos em geral. Já as barras, que têm a ductilidade adequada para ser utilizada nas estruturas de concreto, elas podem ser lisas ou nervuradas. Como a armadura principal, nas vigas a gente usa, claro, o aço CA50, nervurado para promover o quê? A aderência, não só de ligação química, adesão química, mas a aderência mecânica com o concreto. Por isso a exigência das nervuras. Já o CA25 também pode ser utilizado, mas ele não é utilizado na armadura nervurada, né? Não é utilizado nos nossos concretos como armadura principal. Pode ser ali utilizado no concreto armado para alguma outra função, mas não para diretamente promover essa aderência concreto e aço. Posso ter a armadura CA25, que são obrigatoriamente lisas, e a CA50 obrigatoriamente nervuradas. Não existe mais o que existia, o termo é entalhados. Entalhado, que ao invés da nervura elevada, era na verdade uma depressão, né? Esse termo saiu e a gente só tem barras lisas ou nervuradas, né? Antigamente a CA60, salvo engano, podia ser lisa, nervurada ou entalhada. Hoje nós temos que os fios CA60 devem ser nervurados. Esse nome CA é de concreto armado, 25, 50 ou 60 é a resistência ao escoamento. Cuidado, essa resistência é o escoamento, não é a resistência última, não é o limite de resistência, e sim a resistência ao escoamento. Diferente, nós vamos ver, da armadura ativa, onde o nome carrega o limite de resistência. Então, importância: a armadura passiva não é utilizada para proteção, não tem pré-alongamento, se divide em barras e fios. Barras são o que a gente utiliza para armadura de tração, né? Via de regra, CA25 ou CA50, a CA50 tem que ser entalhada, a CA25 lisa. Maravilha, começa a partir de 6,3, temos barras aí até de mais de 1 polegada, são barras muito grandes para utilizarem
aí em vigas sobrecarregadas, né? Os fios são restritos, né, diâmetros menores até 10 milímetros, mais utilizados para estribos e devem ser nervorados conforme a norma atual e aço CA60. Execução aqui, né, na verdade a conformação, a obtenção, a laminação é o processo onde a gente vai passar por esses rolos aqui que vão dar forma. Em geral, vem os tarugos, né, com diâmetros maiores, quadrados, circulares, passam por esse processo de laminação e chegam a uma espessura final. Se for realizado a quente, nós temos as barras. Se for realizado a frio, nós vamos ter ali os fios, diferente da trefilação, que também pode dar origem a fios, mas aqui o processo, na verdade, é uma tração. Essa barra, esse fio, na verdade, o tarugo, que vai gerar o fio, ele é tracionado e não empurrado, e nós não temos aqui lâminas giratórias, nós temos uma estrutura que vai aos poucos reduzindo a seção. Basicamente é a diferença, né, entre esses dois, tá ok? Passando para a armadura... Não, desculpa, agora algumas observações sobre a armadura passiva, que são importantes, tá? O fornecimento dela pode vir em peças, feixes, rolos, carretel, isso aqui são todas da norma 7480, atualizada. Comprimento e tolerância, 12 metros, mais ou menos 0,7, antigamente era mais ou menos 1, agora nós temos mais ou menos 0,7%, né, de comprimento, essa tolerância aí. Massa linear sempre vai ser a massa específica do aço vezes a área da seção. O aço tem massa específica 7.850 kg por metro cúbico. Para eu achar a massa por metro da armadura, multiplico esse peso específico pela área da seção transversal. Ok? Claro, o catálogo do fabricante às vezes traz com arredondamento, considerando a nervura, mas eu posso sempre, que eu sei a bitola, calcular a massa linear. O módulo de elasticidade da armadura passiva, ela é um pouco mais rígida, isso significa que o módulo de elasticidade é um pouco mais alto, 210 gigapascal. Quando a gente não tem um ensaio, pode ser adotado 210, segundo a 6118, ao contrário das cordoalhas e fios para a armadura ativa, onde esse módulo de elasticidade é geralmente 200 gigapascal. Uma questão que pega muita gente na hora da prova são os defeitos. É óbvio que a armadura deve ser isenta de defeitos. Só que defeitos são esses? Defeitos prejudiciais. Escamas, né? Quando ela escama, corrosão, mancha de óleo, tudo que for interferir na redução ali na seção transversal e prejudica a resistência, óbvio, deve ser eliminado, deve ser isento daquilo. Mas permite-se uma oxidação superficial. Então, permite-se uma oxidação superficial que não comprometa, possa ser removido ali com uma escova, com um paninho grosseiro. Então, se falar, é permitido uma oxidação superficial nas armaduras? É permitido. É permitido, sim. Lógico, com esse limite ali, tem que ser limpa com um pano, ou possa sair ali com uma escovinha, mas é permitido. Não é abolido, até porque a gente vê isso muito, mesmo quando bem acondicionada, a armadura ela sempre ganha aí uma corrosão superficial quando a gente está armazenando na obra. Quais são os ensaios? Essa é a que mais tem ensaio, tá? A armadura passiva. Nós temos um ensaio de tração, obviamente que nós fazemos lá na prensa universal, né? Fixa-se o comprimento original de 10 diâmetros, insere na prensa, a prensa vai introduzir força, vai chegar no comprimento final. Quando chega no comprimento final, na verdade ela se rompe, né? Aí depois eu coloco, monto de novo, meço ali aqueles 10 diâmetros originais, vejo quanto ela alongou, comparando com a carga, sei o alongamento, sei a seção transversal original. Esse é o ensaio de tração. Assim como a gente faz mais ou menos um concreto. Com o concreto a gente tem um corpo de prova definido, aqui nós temos um corpo de prova, mas dentro do corpo de prova marcamos ali o espaçamento de 10 diâmetros, que é o espaço onde o ensaio vai ocorrer, as deformações serão medidas em relação ali. Mais ensaio. A resistência, né? A partir do ensaio eu coloco a resistência ao escoamento, ela é calculada pelo método do desvio. Quando a gente não tem patamar de escoamento bem definido, lá da resistência dos materiais, o que a gente faz? A gente pode adotar o método do desvio, que é esse método. Eu traço uma paralela à linha original, na deformação
de 0,2% ou 2 por mil, onde ela cruza o diagrama tensão-deformação, ali eu tenho a tensão correspondente ao limite de escoamento, geralmente chamado de limite de escoamento convencional, né? Quando a barra não tem aquele escoamento muito bem definido, né? Aquele diagrama mais ou menos assim. Maravilha! Ensaio de dobramento, tá aqui, ó. Tem uma norma que vai padronizar qual pino que pode fazer esse ensaio de dobramento, dependendo da bitola, mas é um ensaio que também é exigido para esse tipo de armadura. Ensaio de determinação do coeficiente de conformidade superficial, vai precisar, e o ensaio de fadiga quando solicitado, esse último. Os lotes ali a serem ensaiados devem ser limitados a 30 toneladas. Tá ok? Bem, dito isso, passamos para a armadura ativa, que se divide em dois tipos. Essa armadura, nós já vimos, ela é constituída por fios isolados ou cordoalhas destinadas ao quê? Proteção, introdução de forças de proteção. Isso significa que a essas barras é aplicado um pré-alongamento inicial. Aí, gente, cuidado. Um pré-alongamento inicial da barra é que ela é pré-alongada antes de entrar em atividade, diferente da passiva, que entra em atividade tranquila. Agora, não confunda com concreto. Tem o concreto com pré-tração, com pós-tração, independente. No concreto com pré-tração, com pós-tração, sempre quando a armadura, antes dela entrar em atividade, ela vai ser pré-tensionada. Então, não misture a armadura com pré-alongamento inicial, que toda armadura ativa vai ter o pré-alongamento inicial, com concreto com pré-tensionado, com pré-tração ou com pós-tração. Independente, sempre que aquela armadura ativa for entrar em atividade, ela será, antes disso, pré-tracionada. E daí, então, ela consegue, obviamente, introduzir forças de proteção à estrutura de concreto. Se tem aderência ou não tem aderência, isso vai ver assunto de protendido, não é assunto de barras, né? Estou falando agora da armadura ativa. As categorias também, recentemente atualizadas, ela carrega, lógico, CP, quer dizer, a armadura para concreto protendido, mas o limite de resistência acompanhado aqui, você já vê que é bem mais alto do que o outro. Nós temos lá no concreto armado 25, 50 e 60 na armadura passiva. Aqui nós temos 145 kgf por milímetro quadrado, o que daria ali, 1.450 MPa. Veja, aqui nós estamos falando de resistência da ordem, enquanto lá em MPa, né, era 250, 500, 600, aqui nós estamos falando de, no mínimo, a resistência de 1.450 MPa. Só que aqui é na ruptura, é a resistência última, né, limite de resistência, e aqui é no escoamento, tá? Só para não confundir. Esses limites, 145, 170, 175 e 190, são limites normatizados pela 7482, versão recente. O acabamento superficial, ele pode ser liso ou entalhado para esses fios. E a relaxação, a atualização, somente relaxação baixa. Não existe mais, não é mais comercializado os aços ali, né, as cordoalhas, relaxação normal. Tinha-se RN e RB, relaxação baixa e relaxação normal. Só temos hoje, conforme a norma, relaxação baixa. E para os fios, é uma relaxação de 3%. O que é relaxação, na verdade, que nós estamos falando? É uma perda de tensão sobre uma deformação constante. Então eu alonguei aquela barra e ela tem um nível de tensão alto. Continuo mantendo, ela vai perdendo tensão ali sobre a mesma deformação. Não encurtei mais, mantive, mas ela perdeu tensão. Isso chama-se relaxação, fenômeno comum no aço. Nada a ver com o que a gente vê no concreto, por exemplo, sobre deformações permanentes, que ele continua se deformando. Aqui não, aqui na verdade é tensão. Estamos falando de relaxação, perda de tensão. O ensaio medido ali após... no concreto, como eu falei para vocês, é a fluência, né? Acabei não mencionando. No concreto tem um fenômeno de fluência.
sobre uma tensão constante, ele vai se deformando cada vez mais. No aço nós temos um fenômeno de relaxação. Sobre deformação constante, ele vai reduzindo os níveis de tensão, tá? Diferença. De 3%, a relaxação no ensaio de 1000 horas, né, a 20 graus. Módulo de elasticidade, como eu disse, enquanto na armadura passiva 210, na armadura ativa para o aço carbono comum, 200 gigapascal. 3 ensaios: tração, dobramento alternado e relaxação, que é um fenômeno aí das armaduras ativas. Como que eu determino, né, uma armadura dessa? CP145 RB9E, significa concreto protendido, fio para concreto protendido, da categoria 145, né, de resistência limite, ou seja, 1450 MPa, relaxação baixa nos fios, equivale a 3%, né, de relaxação, diâmetro de 9 milímetros e especificação fio entalhado. Mais uma vez, essa armadura também, embora na proteção, no aço protendido, nós temos um fenômeno de corrosão sob tensão. Quando o aço está com um nível de tensão mais alto, ele pode ter, aliás, a corrosão, a oxidação ela é um pouco mais grave, né, digamos assim, isso a gente fala depois, mas também admite-se oxidação superficial, assim como na armadura passiva, desde que leve, claro, sem pontos, sem perda de seção, sem nenhum prejuízo maior. Armadura ativa agora também, mas vamos falar das cordoalhas, né? Falamos dos fios, que são armadura ativa, falaremos das cordoalhas agora, que são utilizadas. NBR 7483 vai falar dessas cordoalhas também para proteção. Na verdade aqui é um emaranhado, né? Cordoalha é um emaranhado de fio, como o desenho já mostra aqui, só que nós temos, por norma, 2 tipos, com 3 fios ou com 7 fios. Então, 3 fios ou 7 fios. Categoria, mais uma vez, categoria 190, 210, 220, 230, 240, que pode chegar, então, a 2.400 MPa na ruptura, de resistência à ruptura. É bastante coisa, 2.400 megapascal. Superfície, nós temos aí lisa, nua, entalhada, também coisas da atualização que teve na norma. Nua, entalhada, revestida, aí esse revestimento pode ser engraxado e plastificado ou encerada e plastificada. Veja bem, essas cordoalhas aí que são utilizadas na proteção podem ser engraxadas, podem ser enceradas quando plastificadas. Relaxação, também não tem relaxação normal, só temos agora relaxação baixa, valor de 3,5%. Diferente, né? Que era 3,5%. Pode ser uma coisinha de banca, né? Bancas que gostam, por exemplo, Vunesp e FCC, que gostam disso. Módulo de elasticidade se repete, 200 gigapascal. Ensaios de tração e de relaxação. Não temos ensaio de dobramento. Na armadura passiva nós temos dobramento. Na armadura ativa, durante os fios, né, nós temos dobramento alternado. E aqui, obviamente, as cordoalhas elas são flexíveis, elas não têm problemas de trincas, de fraturas, fissura quando a gente está dobrando, né? Especificação aqui, trouxe duas para a gente. CP190 RB 12,7 EGP, que é uma cordoalha 7 fios, categoria 190, relaxação baixa, diâmetro nominal de 12,7. Veja que o diâmetro nominal é do conjunto e ela tem... ela é engraxada e plastificada. E nós temos o CP190 RB 3 de 3, 3x3, que nesse caso aqui, quando não fala nada, é a de 7 fios. Quando tem essa especificação aqui, são a de 3 fios. 3 fios de 3 milímetros cada um. Aqui já, enquanto aqui a determinação do diâmetro é do conjunto, aqui é do fio em si. 3 de 3 milímetros. Tá ok? Relação baixa, categoria 190, mesma coisa, cordoalha, que também admite oxidação superficial desde que leve e uniforme. Vamos resolver algumas questões com relação a isso. As atualizações mais recentes das normas, elas vão vir, né, aos poucos nas questões, mas vamos resolver as questões que nós temos aqui. Considerando que a norma que trata do aço destinado à armadura para estruturas de concreto,
Preencha as lacunas do texto a seguir. Classificam-se como os produtos com diâmetro nominal, traço, obtidos exclusivamente por laminação a quente. Opa, laminação a quente são as barras. Barra tem limite superior, enquanto fio tem limite inferior. Desculpa, barra tem limite inferior, né, que são as barras são maiores, e os fios têm limite superior. Então aqui classifica-se como barras, os produtos com diâmetro nominal de quê? De 6.3 ou superior. Que as barras são gigantes, podem ter aí mais de 1 polegada. Obtido exclusivamente por laminação a quente, sem processo posterior de deformação mecânica. Classifica-se como, aqui no caso, fios, os produtos de diâmetro nominal. Agora o fio tem teto, né? Tem um limite. Diâmetro nominal menor ou igual a 10 milímetros. Aqui é maior ou igual a 6.3. Obtido a partir de fio máquina, trefilação ou laminação a frio. A gente tem que trefilação e laminação a frio atualmente. Gabarito letra E. Mais uma questão. Em relação à NBR 6118, relaciona a segunda coluna com a primeira. Concreto estrutural, armadura passiva, armadura ativa, junta de dilatação parcial. Qualquer armadura que não seja usada para produzir forças de proteção ou que não seja previamente alongada. O que é isso? Armadura passiva, obviamente. Redução de espessura igual ou maior a 25% da seção de concreto. Isso aqui nós vamos ver que é a nossa junta de dilatação, né? Tem essa redução. Só que no caso de 25% é uma junta parcial. A gente considera 25% ou mais. Não é uma junta de dilatação total, uma junta estrutural total. Nesse caso é parcial. Termo que se refere ao espectro completo das aplicações do concreto como material estrutural. Bom, mais genérico impossível, né? Concreto estrutural, constituída por barras, fios isolados ou cordoárias destinados à produção, está escrito errado aqui, se A não existe, produção de forças de proteção, força de proteção, armadura ativa. Então ficou 2, 4, 1, 3, gabarito letra D. Coloquei aqui a observação da norma sobre junta de dilatação parcial, né, ou junta de dilatação de um modo geral. Isso aqui quem traz é a 6118. FCC. Em relação ao aço destinado às armaduras para as estruturas de concreto armado, considere: os fios de aço são obtidos a partir de fio máquina por laminação a frio. Beleza. A classificação das barras de aço são produtos com diâmetro nominal de 6,3 mm ou superior. Exatamente. Por meio do processo de laminação a quente, correto também. Categoria de barra CA25 deve ter sua superfície obrigatoriamente lisa, desprovida de qualquer tipo de nervura ou entalhe. Parece certa também. E a última, as barras e fios de aço destinados às armaduras de concreto armado devem ser isentos de defeitos como corrosão, manchas de óleo e fissuras transversais, não sendo admitida a oxidação superficial. Opa, não sendo admitida, na verdade, é admitida uma oxidação superficial, sim. Portanto, 1, 2 e 3, correto. D, vamos ver. Gabarito, letra D. Instituto OCP. As barras e fios de aço destinados à armadura de concreto armado devem ser isentas de defeitos prejudiciais. Qual característica pode ser considerada um defeito nas barras ou fios de aço? Ora, qual característica pode ser considerada como um defeito das barras ou fio de aço? Entalhes é uma característica, inclusive, nem está mais na norma. Oxidação superficial, sem comprometimento da conformação geométrica e sem evidência de corrosão. Aí pode ser considerado um defeito? Vamos ver. Brilho? Não. Falta de retilinidade? Não seria um defeito, isso aqui é fácil de corrigir. Nós ficamos entre oxidação superficial, sem comprometimento, ou esfoliação, escamas. Óbvio que é a melhor alternativa de resposta. Esfoliação, escamas. Ah, mas pode ser considerado um defeito a oxidação superficial. Cara,
Assim como todo concreto tem fissura, é inerente da estrutura de concreto, todo aço tem oxidação. Pode ser em níveis maiores ou menores, mas existe. Se o aço está na atmosfera, ele está sofrendo oxidação o tempo todo. Então, tudo bem, esfoliação e escamas já é um processo bem mais avançado e que comprometeu muito mais a seção, por isso, melhor alternativa, letra E, vai por mim. CEPUERG, né? O aço tem características físicas e mecânicas padronizadas. Em relação a esse material de construção, é correto afirmar: o aço categoria CA 60 deve ter no mínimo 60 MPa de resistência característica ao escoamento. Cuidado! Resistência característica ao escoamento, 600 MPa, tá? Ou 60 kN por centímetro quadrado, ou 60 kgf por milímetro quadrado. Mas em MPa, 600. As barras utilizadas para a fabricação de armaduras para concreto armado têm diâmetro igual ou superior a 10, são obtidas por trefilação. Barras, diâmetro igual ou superior a 6,3 e obtidas por laminação a quente. Tá ok? O recozimento é um tratamento térmico que consiste no reaquecimento do material até determinada temperatura e no subsequente resfriamento brusco. Não é, a gente vai falar quando falar em tratamento de aços, né? Lá em estruturas metálicas, nós trataremos melhor sobre isso. As barras da categoria CA50 são obrigatoriamente providas de nervuras oblíquas e os eixos das nervuras devem formar, com relação ao eixo da barra, um ângulo de 45 e 75. Esta é a angulação que deve ter em relação à barra longitudinal, né? A gente viu isso, embora eu nem tenha focado, porque é um absurdo, né? Tá aqui, ó. As nervuras têm uma inclinação beta de 45 a 75, rodapé de norma, mas que as bancas vira e mexe acabam cobrando. Vamos para a CESP, vamos ver o que ela fala sobre isso. Levando-se em conta apenas o processo de fabricação, fios são obtidos exclusivamente por laminação a quente, sem processo posterior de deformação mecânica. E barras são obtidas por fio-máquina, por trefilação ou processo de laminação. Errado, né? Que no caso, trocou. Dentre os aços utilizados em estrutura de concreto armado, existe uma categoria que é obtida por trefilação ou laminação a frio. Trefilação também é feita a fria, tá? A frio, só para constar. Leia as alternativas a seguir, selecione aquela que contém a referida classificação. Lembra, posso ter CA25 e CA50, laminação a quente. CA60, fio, e é laminação a frio. Maravilha? Gabarito letra D. Mais uma para finalizar aqui, eu acho que a gente já finaliza o assunto. Nas estruturas de concreto, existe um procedimento conhecido como protensão. Consiste basicamente em aplicar um pré-alongamento inicial em uma das armaduras, em armaduras constituídas por barras, fios isolados ou cordoalhas, para cumprir uma dada finalidade estrutural. Assinale a alternativa que apresenta o termo técnico que se refere à armadura de proteção mencionada no enunciado. Que armadura é essa? O termo técnico, armadura ativa. Gabarito letra E. Tem mais. Com relação às cordoalhas de aço para concreto protendido, conforme o número de fios, se classificam em, vamos lá, 3 fios, 7 fios. Uma das duas. Gabarito letra C. Agora sim, para finalizar, uma bateria da CESP com 3 questõezinhas para matar o assunto. As cordoalhas são formadas por fios de aço arrumados em forma helicoidal, trançados ali, né? Forma helicoidal. Correto. As cordoalhas e os fios de aço não podem ser utilizados em peças de concreto protendido. Não, né, jovem? Elas são utilizadas para isso, exatamente por isso levam essa designação CP antes da classificação. Tá ok? Por último, para efeito de projeto de estrutura de concreto armado, na falta de dados específicos, deve-se considerar o modo de elasticidade do aço igual a 160 para fios de cordoalhas. Na verdade, fios de cordoalhas 200 GPa, 210 para armadura passiva. Maravilha? Isso quem diz é a NBR 6118 para estrutura de concreto. Portanto, gabarito errado, certo, errado, errado, certo, errado, errado. E assim nós finalizamos esse assunto de armadura. Espero que tenha aprendido e se atualizado para acertar as questões.